Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 20, versículo 4. Na verdade, hoje nós vamos ler 3 versículos, se Deus permitir a voz aguentar até lá. Provérbios, capítulo 20, versículo 4, e depois nós vamos pular para os versos 21 e 22, tá? O nosso modelo de estudo aqui nessa série Provérbios é um modelo que eu chamo de highlight. Você pega ali os melhores momentos do capítulo e traz uma ênfase a eles diariamente. Mas, Thiago, por que não o capítulo todo? A verdade é que se a gente for estudar Provérbios com profundidade que cada versículo tem, a gente nem termina de estudar Provérbios. A gente vai passar a vida inteira e não vai esgotar. Então, a ideia não é fazer um estudo exaustivo, um comentário exaustivo de Provérbios. A ideia é despertar o seu coração para que você aprofunde mais aonde você estiver. Então, quando você vê um devocional como esse, que muitas vezes fala ao nosso coração, né, através de um versículo, através de 2 versículos, Deus está apontando o seguinte: olha, filho, se um versículo falou tanto contigo, o que dirá um capítulo? Você pode ler em sua casa, você pode aprofundar, você pode comer e beber espiritualmente. Então, a ideia é trazer esse despertamento. Fica à vontade para fazer isso na sua casa. Hoje nós vamos aqui para o verso 4 e, se Deus permitir, também versos 21 e 22. Peço perdão desde já a voz, gente, tá? Tem gente que fala assim: Tiago, não precisa pedir perdão, não precisa pedir desculpa, não. Claro que eu peço, né? Às vezes não é tão agradável ouvir uma voz que está afetada assim pela condição viral, por assim dizer. Mas o que importa é o conteúdo, e agradeço a Deus pela presença e também paciência de todos vocês nesse momento específico. Vamos lá, gente, verso 4 de Provérbios, capítulo 20, diz assim: O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega, essa expressão aqui, cega, não é cega com C, de feminino de cego. Essa cega aqui é com S. S-E-G-A, cega, que significa colheita, tá bom? Faço questão de explicar, que eu sei que tem pessoas que ouvem um devocional, às vezes no trânsito, às vezes no movimento, não tá olhando necessariamente o texto. Então, essa palavra cega significa colheita. O preguiçoso, ele não lavra por causa do inverno, pelo que na cega, ou seja, na colheita, ele procura e nada encontra. Olha que interessante, gente. Um dos posts que mais viralizaram dos últimos anos do meu Instagram pessoal é o post que eu trago como título de capa a seguinte frase: Não espere condições ideais para começar o que Deus já colocou no seu coração. E essa expressão, essa direção, não espere condições ideais, ela é muito assertiva para nós. Porque condições ideais só existe, na verdade, no campo das ideias. O próprio nome já diz condição ideal. Condição que existe no campo das ideias. E essa condição que muitas vezes a gente imagina e até romantiza, ela nunca vai acontecer na nossa vida. Esse tempo perfeito como nós imaginamos, né? Quem tem o tempo perfeito é Deus. E Deus traz o tempo perfeito dele, muitas vezes de um modo tão diferente do nosso que a gente nem percebe. Às vezes a gente só vai perceber que foi o tempo perfeito de Deus lá na frente, muitos anos depois da nossa vida, a gente percebe, rapaz, Deus estava guiando tudo, ele não percebia. Então, essa condição ideal que muitas vezes nós esperamos, ela muitas vezes é um romantismo, uma fantasia da nossa mente, que inclusive sustenta a nossa procrastinação. Nos serve como desculpas. Fala, olha, eu não vou fazer porque ainda não é a condição ideal. Condição ideal nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E o preguiçoso, versículo 4, o Salomão diz o seguinte: ó, o preguiçoso ele não lavra no tempo do inverno. E é um desafio lavrar no tempo do inverno, principalmente naquela região de Israel. Para quem não sabe, Israel está numa região desértica, e quando é quente, lá em Israel, é muito quente. Quando é frio, é muito frio. Todo lugar onde, quando é quente, é muito quente e seco, quando esfria também, meu irmão, o bicho pega. E para lavrar no inverno, requer uma energia, um nível de desconforto, uma entrega que não é fácil. Então o preguiçoso ele evita esse desconforto. Ele evita a fadiga, já diria Jaiminho da turma do Chaves, né?
Ele evita, fala, olha, tá muito frio lá fora, tá complicado, tal, eu não vou lavrar não. Só que quando chega o momento da colheita, ele tem uma expectativa. Porque uma coisa seria o seguinte, o cara não lavrou no inverno. Aí quando chega o momento da colheita, ele também não vai colher. Ele fala, olha, eu não lavrei no inverno e tal, e aqui agora eu vou aguentar as consequências. Eu não vou colher nada. Só que o verso 4 fala que no momento da colheita, ele sai para procurar. Ele tem uma expectativa e ele nada encontra. Ou seja, ele realmente vive no mundo da fantasia. Lembra das condições ideais, que isso a gente no campo das ideias? Ele vive numa distorção de realidade. Gente, a preguiça, ela muitas vezes é vista como um pecado, digamos, de menor potencial. Você não vê, você, né? Só vazou um escândalo do líder religioso X. Ah, qual foi o pecado? Ele caiu no pecado da preguiça. Você não vê ninguém falando isso. Você não vê ninguém falando assim, olha, eu vou entregar um cargo da igreja porque estou cometendo pecado oculto. Qual pecado? Preguiça. Não, você não vê isso. Você não vê as pessoas se escandalizarem com a preguiça, na verdade, ela é muitas vezes até. Ela serve muito como peça de humor, né? E na verdade, a preguiça. A gente acha que a preguiça é só a falta de movimento físico, por assim dizer. Poxa, Thiago, eu acordo 5 horas da manhã, fulano acorda 10, fulano é preguiçoso. Não, nem sempre. Às vezes o cara que acorda 10 é porque foi dormir 5 horas da manhã trabalhando, entendeu? A questão não é tanto o corpo físico, até porque tem trabalhos que são muito mais intelectuais. A pessoa não vai ter um desgaste físico, motor necessariamente, mas intelectualmente também se desgasta. A questão da preguiça tem a ver com o coração. E muita gente não percebe isso. A preguiça muitas vezes tem a ver com o orgulho. A preguiça muitas vezes tem a ver com a vaidade. A preguiça tem a ver com a falsa concepção de que eu não preciso me dedicar. Eu não preciso me entregar. Eu não preciso fazer minha parte. E aí a coisa começa a desandar. Então, esse preguiçoso que não lavra por causa do inverno, quando chega o verão, quando chega a colheita, ele sabe procurar. Olha que cinismo. Ele tem uma expectativa de colher algo que ele não plantou. Ele tem a expectativa de viver algo que ele não semeou. E isso, gente, é algo muito sério na nossa vida. Assim, eu vou ser bem sincero a vocês. Eu sei que, às vezes, eu vejo aqui as métricas do nosso canal e eu sei que a maioria das pessoas, quase a totalidade das pessoas aqui são adultos, né? Isso é um público muito pequeno de pessoas abaixo de 18 anos aqui. A maioria são adultos consolidados. Tem alguns jovens, alguns adolescentes, mas muito pouco. Mas, ainda assim, eu preciso usar esse exemplo com você. A gente não pode ter uma vida achando que a nossa vida é uma vida de videogame, de jogo de videogame. Tá jogando ali Super Mario, tá jogando Sonic, tá jogando, sei lá, qualquer jogo de personagem. Que você tá jogando ali, o personagem morre, você volta pro início. Você dá um reset, continua. Quando você cansou, você desliga, vai dormir. Vai fazer outra coisa. Deu vontade de jogar de novo, você liga o aparelho lá, liga o computador, a televisão e volta a jogar. A nossa vida não é assim. Tinha uma frase, rapaz, que atribuíam a Charlie Chaplin, eu nem sei se é dele mesmo, mas antigamente atribuíam muito a ele, onde a frase é o seguinte: a vida é uma peça que não permite ensaios. Tá? A vida tem consequências. Então, muitas vezes, a gente deixa de perceber, de discernir que tudo que nós fazemos e tudo que nós deixamos de fazer vai ter uma consequência. Todo bônus vai ter um ônus. Todo ponto positivo vai ter, entre aspas, um ponto negativo, certo? Então, quando nós abrimos mão de lavrar no inverno... Tiago, o que é lavrar no inverno para minha vida hoje, século XXI? Isso aqui Salomão falou há 3.000 anos atrás. O que é lavrar no inverno? É você viver dedicando-se e sendo fiel ao que Deus lhe confiou, ao Deus que te confiou, mesmo em condições desfavoráveis. É você ser fiel ao que Deus te confiou, mesmo em situações onde o cenário não está tão agradável. Vou contar um exemplo interessante para vocês. Certa vez, rapaz, eu fiz um post. Eu queria lembrar agora o título certo desse post. Já tem um tempo. Eu vou relançar no Instagram só por causa disso. Vou relançar no Instagram por causa disso. E eu fiz um post, na verdade, Deus falou meu coração, fiz um texto assim, né, e eu vou lançar no Instagram. Rapaz, o texto era uma exortação. Uma exortação até meio pesada, assim, né? Quando eu digo pesada, é porque na rede social é tudo aquela coisa assim, você vai vencer, Deus vai te dar o seu milagre e tal. E eu não sou contra isso, pra ser sincero, eu não sou contra, não. Mas o evangelho é mais do que isso. Aí eu pensei assim, rapaz, eu vou botar isso aqui, ninguém nem vai ler.
pessoal nem vai ler uma exortação dessa aqui, o pessoal vai... Ninguém gosta de ficar apanhando assim, não. Eu falei, ó, vou colocar, vai sentir realmente no coração, eu vou colocar porque Deus mandou. Senti isso. Aquele post que você pensa assim, não, isso aqui não vai viralizar, isso aqui não vai. Eu coloquei realmente que Deus colocou no meu coração. E eu nem revisei muito, eu fiquei pensando assim, eu falei, rapaz, se eu ficar revisando muito esse texto aqui, se eu ficar mudando frase e tal, daqui a pouco eu vou enfeitar tanto que vai dar problema. Joga esse negócio como tá e pra não estragar. Meu irmão, foi um dos posts que mais... E quando eu falo sobre a viralização, é você vendo o feedback das pessoas. Né? Você vê no comentário que a pessoa leu, a pessoa foi ministrada pelo Senhor. E era um post, rapaz, sobre marretada mesmo. Era baseada, eu não lembro a frase exata, mas era baseada naquele texto, onde Jesus começa a fazer uma pregação inconveniente, por assim dizer, para as multidões. E as pessoas começam a ir embora. Né? Imagina, velho, você faz uma conferência. Quem é, Thiago? O pregador da conferência. O pregador hoje é Jesus. A conferência lota, né? Rapaz, Jesus Cristo. Você vê hoje aquele ator do The Chosen, que representa Jesus, ele, por onde ele passa, os fãs vão lá, porque tem um apego ali pelo ator, né? Pela atuação dele nessa série The Chosen, que tá mundialmente famosa. Imagina se fosse de fato Jesus de Nazaré. Em carne e osso, desceu, veio pregar na conferência. Meu irmão, a multidão. Aí Jesus começa a pregar e continua pregando. E a pregação de Jesus é só exortação pesada, rapaz. A pregação. E a galera começa a pensar assim, olha aí, que hora que vai multiplicar o pão? Que hora que vai fazer o paralítico andar? Que hora que vai fazer o morto ressuscitar? Rapaz, eu vim aqui, eu quero meu milagre, Jesus. Você pode fazer uma oração por mim, colocar a mão na minha cabeça, eu preciso do meu milagre. Meu irmão, e a pregação pesada, exortação, daqui a pouco a galera começa a vazar. Imagine uma conferência. Jesus está pregando, a galera começou a vazar. Aí o que acontece? Começa a sair tanta gente que fica só os discípulos de Jesus. Olha que loucura. Olha que loucura. Você tem noção do que é isso aqui? A gente lê o texto bíblico assim, meio que passa, a gente não tem noção da parada acontecendo, velho. A gente não tem noção da coisa acontecendo. Jesus está pregando. A galera vai embora. Eu fico pensando hoje, algumas pessoas falaram assim, não, Jesus, tem que adaptar seu discurso, tem que mudar o seu discurso, a sua oratória, tal, a sua cópia. A cópia de Jesus está ruim. Porque nesse tempo hoje tem que adaptar, porque tudo é instantâneo, não sei o que, meu irmão. Só ficaram os discípulos de Jesus. Aí Jesus ainda fala assim, ó, vem cá, vocês não vão embora também não? Quiser ir, pode ir. Jesus está dizendo assim, ó, eu não vou negociar minha mensagem para atrair multidão, não. Quiser ir, vai embora, meu irmão. Aí um dos discípulos, né, fala, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o post era sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, nesse momento, Jesus estava sendo fiel à missão dele, à missão que o Pai lhe confiou, mesmo numa situação desfavorável. A gente tem situações onde a multidão até persegue Jesus. Jesus ele sai de férias, para poder ter um descanso, e a multidão até persegue Jesus. Rapaz, eu tô com dor até no abdômen, tanto tossir. Que loucura. Deus me cure. Conto com sua oração hoje. A multidão até persegue Jesus, né? Mas nesse específico, que a multidão começou a ir embora. Então, é todo um ambiente desfavorável. Na verdade, um ambiente pressiona Jesus para mudar a mensagem dele. Jesus mantém a mensagem. Ele mantém firme. Mas não vou negociar a mensagem, não. Eu saio para poder fazer, para lavrar mesmo no inverno. Eu faço o que Deus me mandou fazer, mesmo quando a condição é desfavorável. Eu sou fiel à missão que Deus me deu, independente do que aconteça. Vai ter momentos onde nós iremos semear e vai ser tudo muito lindo, muito favorável. Haverão momentos assim. Fique tranquilo, você vai viver momentos assim. Mas haverão momentos também de extremo desconforto, de extremo desafio, até de um certo constrangimento por ser fiel ao Senhor. Mas nesse momento a gente precisa continuar lavrando, cultivando. Lembra que nós falamos dias atrás, falamos sobre a semente ser, a sabedoria ser adquirida e ser cultivada. Tem um cultivo, sabe? Tem um processo, tem uma continuidade. E aí quando chegar o verão, a gente vai colher. Agora o preguiçoso não, ele na hora do inverno ele não lavra, ele se recua, ele não faz nada. Aí quando chega na hora da colheita, aí ele sai pra procurar. Vai procurar o quê, cabeção? Se você não lavrou nada, entende? Cuidado com isso, com essa expectativa distorcida, essa romantização da fé extremamente perigosa que nós vivemos por aí. Essa romantização da vida
extremamente perigosa que nós vemos por aí. Eu até abri um parêntese aqui para você não entender mal. Quando eu digo romantização da vida, eu gosto que se trate a vida de uma forma poética, assim, a vida romântica no sentido literário, sim. O que eu digo é quando a expectativa vai para o campo da fantasia, vai para o campo do que Deus não prometeu, vai para o campo do que Deus nunca falou. A gente acha que porque é fofinho, né? Rapaz, eu tô para falar uns negócios impressionantes, né? Eu sou de alguém que assistir um devocional, pois começar o dia e a gente começa. Mas observe, tá tendo uma febre agora na rede social. Tá tendo uma febre agora na rede social de as pessoas colocarem frases que não estão na Bíblia e embaixo colocar a referência do texto bíblico. Vou por um exemplo. Vou chutar aqui, tá? Vou chutar. Digamos assim, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então você pode pegar lá, colocar entre parênteses lá, entre aspas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu botei em parênteses lá, Salmo 23, versículo 1. Você botou a referência do versículo. O pessoal agora tá pegando, tá mudando o versículo e botando a referência embaixo do que não está escrito na Bíblia. Não, se Deus fez questão de plantar esse sonho no seu coração, é porque com certeza. Eu te pergunto, será que foi Deus mesmo que plantou esse sonho no meu coração? Não, porque está escrito lá. Será que está escrito mesmo? A pessoa nem se dá o trabalho de abrir a Bíblia para saber se de fato está escrito lá. Então ela criou a expectativa, ela criou a fantasia, ela criou a história e ela quer que Deus seja fiel à história que ela criou. Não vai acontecer, desculpe. Não vai acontecer. Meu irmão, Deus quer te libertar dessas amarras de ilusão. O evangelho não é uma mensagem de ilusão. O evangelho é a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que salva, a verdade que traz sobriedade para você. A verdade que te faz sair no inverno para cultivar, porque lá no verão você vai colher, mas tem um cultivo que é no inverno. Compreende? Não deixa a preguiça roubar esse presente da sua vida. Embora a preguiça não seja um pecado considerado escandaloso na nossa sociedade, gera muitos danos. E como eu falei, a preguiça não é algo que tem a ver com movimentação física, é algo que nasce no coração e tem muitas vezes a ver com orgulho e com a vaidade também, tá? Gente, uma garganta bem. Vamos fechar aqui, né? Vamos fechar aqui do versículo 21 e 22. O horário está um pouquinho avançado. Mas dá pra gente fechar rapidinho, que o versículo 21 e 22 fala assim, ó. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Esse versículo até remete um pouco à parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele pede a herança antecipada ao pai, antes do pai morrer. E ele, olha, libera aí minha parte e tal, ele sai de casa e a história vocês conhecem. Na cultura judaica, isso era considerado desonroso, tá? Você pedir a parte antecipada da herança, tá? Isso é considerado uma desonra naquela cultura. Eu estava lendo esse versículo, apesar da posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada, e eu lembrei de um ditado que pelo menos aqui na minha região se fala muito. Não sei se no Brasil inteiro, mas certamente você já ouviu a seguinte frase: o que começa errado termina errado. Você já ouviu sobre isso? É basicamente o que está dizendo. Provérbios capítulo 20, versículo 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Meu irmão, minha irmã, espere o tempo certo das coisas. Se você quiser acelerar as coisas, no final vai dar problema. É como você colocar um bolo para assar, você tem ali os melhores ingredientes, a melhor farinha, os ovos, o açúcar, sei lá, todos os ingredientes que tem. Aí você tá com tanta pressa que você tira a massa do forno antes da hora. O que vai acontecer? O bolo vai solar. Vai ficar com um sabor horroroso. E depois você não vai conseguir botar o bolo de volta no forno. Tirou, já foi. Uma massa murchou ali, já foi, acabou. Perdeu. Entende? Então, a posse antecipada de uma herança, Deus tem. Eu creio profundamente. Eu creio profunda, com toda a força do meu coração, que Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Com toda a força do meu coração, eu creio que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas o tempo certo é muito importante. Imagina que um pai muito rico fala assim: olha, eu vou comprar um carro para o meu filho. Comprar um carrão, um carro bem, uma Ferrari. Um carro bem caro. Assim, eu quero dar um presentão para o meu filho. Só que o filho dele tem 2 anos de idade. Você vai dar uma Ferrari de um adulto para uma criança de 2 anos de idade sair pilotando?
Entende? O presente é bom, mas o tempo requer uma maturidade, um crescimento. Porque senão vai ser tragédia. Se botar uma criança de 2 anos no volante de uma Ferrari, o que vai acontecer? Entende? Então, muitas coisas que a gente quer, se fosse a nossa vontade mesmo, a gente queria tudo para ontem. A verdade é essa. A verdade é essa. Se Deus chegasse aqui, sentasse com a gente e perguntasse assim, olha, você quer para que dia as bênçãos que você está orando aí? Imagina se você estiver orando no quarto. Né? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro, pererei, paraná. Aí Deus aparece, materializa no teu quarto, meu irmão, fala assim, ó, olha, resolvi acatar aqui tuas orações. Só ficou uma dúvida que você não falou, né? Você quer para que dia? Meu irmão, para ontem. Deus, se for possível aqui, ó, materializar hoje, agora. Aproveita que você está aqui, né? Tem que vamos materializar logo. Todos nós faremos isso. Todos nós, sem exceção, faremos isso. Pergunta é: isso seria saudável? Isso seria para o nosso bem? Provérbios capítulo 20, verso 21 diz que não. Porque a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Deus sabe o tempo certo de tudo. E nós precisamos discernir e aceitar esse tempo de Deus, sob pena de estragar coisas belas que Deus tem para nós. Amém? E para fechar, verso 22, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Em outros textos vai estar dizendo que a vingança pertence ao Senhor, e é interessante como Deus ele pede para deixar a vingança na mão dele. Esse sentimento de vingança no nosso coração é muito difícil de administrar. A nossa carne para distorcer daqui para ali. Então, se alguém te fez mal, se alguém te machucou, se alguém te maltratou, entrega ao Senhor. Deixa com ele. Até porque se você quiser fazer justiça com suas próprias mãos, Deus não vai fazer nada. Se você entregar na mão de Deus, esperar nele, ele vai cuidar de tudo. E ele sabe cuidar de tudo da melhor forma possível. Então, cuidado, tá bom? Cuidado com esse senso de, não, eu não aceito, eu vou vingar, eu vou reivindicar, enquanto eu não fizer isso, eu não vou ficar em paz. Cuidado, talvez seja a sua carnalidade gritando. Então, quando você tem uma causa, e às vezes essa causa até é justa, você até realmente você tem razão, né, nessa disputa, mas a forma de resolvê-la não é tão santa, não é tão pura, não vai te fazer bem. Tem um Deus, irmão, que é todo poderoso, que conhece muito mais do que você, que tem muito mais poder do que você, que está interessado no seu bem mais do que você mesmo. E um Deus que não está cegado pela sede de vingança. Porque às vezes o desejo de vingança cega a gente, né? Deus não está nisso. Deus ele tem estrutura, por assim dizer, para lidar com essas situações muito mais do que nós, infinitamente mais do que nós. Então o que a gente tem que fazer? Entrega ao Senhor, ora a Deus, faz um detox da alma, que esse sentimento de vingança, como diria seu Madruga, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Às vezes esse sentimento de vingança intoxica a nossa alma, intoxica a nossa... Não nos deixa a gente perceber e discernir as situações com clareza. Entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, gente? Vamos fechar esse devocional, fazer a oração. Antes de fazer a oração, convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal. Meu irmão, minha irmã, se você ficou aqui até agora, com essa voz de taquara gripada que você está ouvindo aí, é porque Deus falou no teu coração, não é possível. Deus falou no teu coração. E se Deus falou, você está aqui a primeira vez, se inscreve no canal, vem com a gente, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus, e vem para o nosso grupo de WhatsApp, grupo fechado, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais e também as minhas anotações pessoais para você estudar mais a fundo o texto que nós comentamos aqui, tá bom? O link está fixado nos comentários e vamos orar ao Senhor para fechar esse devocional. Pai, em tuas mãos nós entregamos o nosso coração, as nossas expectativas, as nossas atitudes, pedindo para que o Senhor nos forge, pedindo para que o Senhor nos aprimore, que o Senhor nos ajuste conforme a tua soberana vontade. Meu Pai, esse é um clamor por alinhamento, Deus. Tenha misericórdia de nós. Muitas vezes precisamos de alinhamento na questão de esperar o tempo certo, de gerir alguns sentimentos no nosso coração, de semear, de lavrar, de cultivar no inverno, nas condições desfavoráveis. Ah, meu Deus, quantas vezes a nossa vida é encontrada exatamente no contexto dessa palavra. Nós confiamos em Ti, Pai. Sabemos que em Tuas mãos o nosso coração é alinhado de maneira perfeita. Em Tuas mãos nós podemos descansar, nós podemos confiar, nós podemos melhorar. Nós te pedimos, interfere em nossa vida, interfere em nossa história, interfere no íntimo do nosso ser, neste momento,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, like na transmissão, seu like é muito importante para essa mensagem chegar para mais pessoas. E é claro, estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Comenta aqui qual foi a parte que mais falou do teu coração e a gente se vê por aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.